Irmãos, o pastor queria começar aqui nessa noite com base nesse texto, porque o objetivo hoje aqui, na minha fala pela misericórdia do Senhor, é falarmos aqui sobre a existência de Deus. Talvez para alguns aqui, você já tenha superado as incertezas e as dúvidas sobre isso. Espero no meu bom Jesus, né? Mas em compensação há um alarmismo, e eu falo religiosamente, um alarme social disso, do que as pessoas estão pensando sobre esse assunto, e principalmente dentro da igreja, do que eu não falando dentro dela, do que diz respeito à existência de Deus, como também as bases dessa informação. E eu percebo que até mesmo aqueles que se dizem evangélicos e estão dentro da igreja, eu percebo um certo recuo do que na verdade tem que ser trabalhado pela igreja. Eu não vou começar a falar em desprezo, mas recuo no sentido de não fazerem questão de refletir sobre isso da forma e da maneira mais coerente e convincente, que é a bíblica. E esse recuo, essa separação das escrituras, vem proporcionando isso à igreja, principalmente, eu não digo a sociedade. Uma espécie de crença, não sei, de ideia, de que Deus, Ele existe, por diversas manifestações, ou representações que cursam e se movimentam de maneira aleatória. Eu vou te explicar para os irmãos o que é isso aqui. Hoje mesmo, eu peguei um anunciamento de um livro francês, que eu estou até interessado em saber o que na verdade foi escrito sobre ele, e a revista Isto É até publicou, que já virou best-seller, se eu não me engano, lá na França, de tantos livros que já foram vendidos, porque o livro todo ele se especializa nisso, em provar a ciência disso, da existência de Deus. E aí o pastor, interessado nesse livro, eu fui ler os comentários que estavam embaixo. E ali, como todos vocês, iriam se deparar com certas realidades do que as pessoas falam aleatoriamente sobre isso. E uma das coisas que eu mais percebi que foi repetitivo ali, entre elas, e esses ditos evangélicos de maneira vergonhosa, é que Deus ele é inexplicável. Você é a favor disso? De que Deus ele seja inexplicável? No sentido de que, por ele ser inexplicável, e não há por que explicar, de que ele precisa ser sentido pelas pessoas. É a única coisa que eles, na verdade, achavam, acreditavam que deveria ser feito. Querendo desconsiderar a iniciativa do livro e daquilo que vem se descobrindo sobre o assunto, e se focar exatamente nisso, em definir que Deus ele se revela, ele se manifesta na vida das pessoas e na experiência dela com a vida. Por isso eu digo de força aleatória, não importando em quem, como ou quando isso acontece, mas tratando isso, uma experiência para eles com Deus, consiste numa ideia satisfatória. Só isso. E o pastor, eu tenho para mim, que daí já é até mesmo uma questão de recusar intelectualidade. Vem dizer aos amados irmãos que não é possível que uma pessoa defina que Deus ele seja isso, um mero sentimento. Então, pastor, eu vou aqui frisar dois perigos que na verdade não poderiam estar entre nós e na nossa busca por fé. Primeiro, que a gente vem constantemente dizendo aos irmãos aqui: ninguém pode atribuir Deus a sua própria razão, e nem falar dele de maneira intelectual. Bom, se eu quero falar sobre ele, eu preciso saber isso, se ele tem uma revelação própria. Porque se Deus não tiver uma revelação própria, e eu estiver em busca, então Deus realmente não existe. E eu devo desconsiderar, inclusive isso, de que ele seja adorado, porque ele não pode ser visto como um objeto, tá? Nem de satisfação, e nenhum objeto criado. Seja como for,
atribuir Deus à razão e falar dele pela força racional é um perigo e é um erro. E deve ser desconsiderado por todos vocês. Não, Deus não pode ser uma força de pensamento. Entendeu o que eu falei aqui? Ok? Então, se Deus existe, Ele é ciência. Então, se Ele tem a sua ciência e a sua autorrevelação, isso precisa ser observado por todos nós. O outro ponto perigoso é esse aqui, aí entra dentro do que eu já falei. De que Deus ele seja uma série de sons, ou até mesmo de sentimentos, mas sem conteúdo. De que Deus ele tenha esse peso aqui. De que ele seja uma existência neutra. Tá? Com uma capacidade, exemplo de... uma capacidade fantasiosa. Que muitas vezes está sobrecarregada e carregada de obrigações, né? Por soluções, e o ser humano é isso. E aí entra aquela tese, você precisa de uma religião, você precisa crer em Deus, esse tipo de coisa. Mas fantasiosa, por quê? Porque ela surge de um sentimento. Ela surge de uma impressão. Por isso a gente define que isso aqui já é o espiritualismo. Por um lado, aqueles que são racionais demais, tem aqueles que são sentimentais demais. E esses que são sentimentais, que querem insertir Deus como uma força aleatória, como já disse aqui, eles neutralizam isso. Aquilo que comprova Deus. E não observam a sua ciência. Então muitos deles, eu vou falar pelos espiritualistas, eles entram dentro da igreja e definem que Deus ele é isso. Aquilo que ele está sentindo naquele momento lá. Bom, eu sei, falando pelos espiritualistas, que Deus ele faz sentir sim a sua existência na vida de uma pessoa. Mas ele também ele é capaz de fazê-la ouvir a sua voz e a sua vontade, você não concorda? Deus não pode ser uma coisa que eu sinto sem conteúdo. Deus não pode ser uma coisa que eu sinto sem vontade. Então, se Deus é capaz de fazer com que a pessoa sinta a presença dele, então ele é capaz também de convencê-la sobre a sua vontade, como também fazê-la ouvir a sua voz. Por um outro lado também, o racionalismo, e por aqueles que são ou querem ser mais intelectuais para gerar esse conteúdo sobre Deus, há um detalhe sobre isso também que eu posso fixar aqui os irmãos, que é uma estupidez e um perigo. Deus não pode ser uma coisa da qual nós podemos instruir. Nós podemos ser instruídos por Ele, mas não podemos instruí-lo. Então não existe inteligência e razão capaz de gerar fé. Porque o dia que nós tivermos aqui essa capacidade de falar sobre Deus e gerar princípios de fé, nós estamos tomando a frente disso. De querer instruir o próprio Deus e definir a Ele como as coisas na verdade precisam ser feitas. Ou regidas. Então isso é uma contradição. Então se Deus ele é Deus, Ele instrui. E Ele revela. Ele é a fonte disso. Então estamos aqui debaixo de uma experiência intelectual, racional, do que Ele quer que saibamos e entendamos sobre Ele. Mas em compensação, nós não tomamos essa postura aqui, de se posicionar para falar de acordo com a nossa vontade ou até mesmo com a força do nosso intelecto. Até mais para aqueles que têm capacidade para isso. Então seja lá o espiritualista ou seja lá o racional, são dois perigos que na verdade devem ser evitados por vocês. Falar dele e da fé com o poder da mente, como também acreditar de que Deus ele esteja ou seja um mero sentimento reduzido a paixões e soluções de necessidade. Por isso religiosidade. Então nós levamos a sério isso. Há a existência de um Deus, existe realmente esse Deus, então nós não podemos acreditar que ele seja uma coisa inexplicável. Se Deus existe, ele pode ser explicado sim. Pode ser insondável, mas explicado ele deve ser.
Porque aí a gente entra dentro da questão da teologia bíblica, daquilo que na verdade se defende nas Escrituras. Deus, ele se revela para que todos realmente possam observá-lo, como também entender os seus propósitos. Então, pelo amor de Deus, que aqueles que estão me ouvindo aqui, você não me diga essa frase para ninguém, ainda mais como sendo da igreja na tua fé, que você não tem nada para falar sobre Deus, a não ser senti-lo. E por um outro lado, aqueles que estão aqui, eu oriento vocês, de que você nunca defina a tua fé com base naquilo que você pensa, no que você acha, como também naquilo que você sente. Porque o teu Deus, se ele for isso, ele não vale a pena ser adorado por você e nem por nenhum de nós. Amém, Jesus? Então, alguns textos aqui, como tantos outros, que definem o seguinte: o que está escrito, tá? Nesse livro, é que Deus, ele não pode ser conhecido pelo homem se ele não se revelar. Não há nenhuma possibilidade de um conhecimento teológico, a não ser por isso, quando Deus, ele se manifesta diretamente aos homens, numa revelação direta dele e por ele, que quer dizer independentemente de fatores humanos. Isso aconteceu na criação, e isso aconteceu na esfera redentiva de Jesus. Ou seja, do que Deus manifestou por ele. O que é visto ali é Deus se prontificando em trazer à humanidade a informação disso, de quem é ele, de como ele quer ser servido, de como ele espera de todos aqui de ser adorado. Então foi fixado por essa revelação e manifestação direta de que Deus, ele se revela ser, ele revela-se ser por meio daquilo que ele faz, não por meio daquilo que ele é. Ou seja, por meio de uma manifestação personificada. Por meio de uma manifestação personificada, de uma ação reveladora, não simbólica. E a definição é essa, de que Deus, ele não seja um complexo, de que Deus, ele não seja pares de uma coisa ou de um objeto, mas de uma ação realizadora e personificada. Eu li texto com vocês que define que na redenção, Deus se manifestou pelo Filho de uma maneira mais próxima a isso, e real e plena disso, do que ele seria em pessoa entre os homens. E o Filho é a imagem disso. Então, o que nós estamos trabalhando aqui? Você só fala o que ele fez questão de você saber. E você não pode falar nada sobre ele do que ele não revelou. O primeiro respeito que nós temos aqui pela Escritura, tá? Falar sobre Deus e sobre fé e salvação só dentro de uma experiência personificada dele, ou seja, de uma revelação extraordinária. Então a gente entra dentro da história e colhe esses fatores que comprovam isso, um momento, uma circunstância, uma ocorrência que Deus, ele tenha se prontificado a falar de si mesmo aos homens para conhecimento deles. Evangelho na tua Bíblia é isso. É um registro dentro dessa história de quando Deus se prontificou em se auto-revelar agora pela vida do Filho. E de maneira redentiva, porque buscava a restauração das coisas, como nós estamos aqui vivendo essa dispensação. Então há um fator importante que o pastor tem que falar aos irmãos, a gente vai ler mais alguns textos que definem isso, que é quando a gente entra naquele mérito do que na verdade pensam aqueles que são mais céticos e aqueles que são mais ateus. Não se impõe regras de como Deus deve ser conhecido. Não se define isso. Não se controla isso. A gente já se deparou com algumas questões de dúvidas, ou até mesmo de implicâncias sobre Deus, do que diz respeito àqueles que não creem na existência dele, que não tem sentido. Se Deus é Deus, ele julga como
quando se revelar. Você não vai controlar isso aí. A coisa criada não pode falar para o Criador, como disse Paulo, né? Porque ele nasceu assim, ou como qualquer outra coisa relativa a Deus. Porque parte dele esse julgamento, não do homem. Então, pastor, estou querendo dizer o quê? Que se você for uma pessoa de boas intenções, que realmente quer se voltar aos fatos concretos disso, do que Deus realmente revelou ou manifestou sobre si mesmo, você precisa aceitar como elas, na verdade, foram julgadas e definidas. Porque você é miserável e pequeno demais para querer mandar nisso. Para querer exatamente julgar esse procedimento de como e quando Deus deveria se manifestar, ou as provas que Ele deveria te apresentar para que você acreditasse nele. Então isso é uma coisa praticamente incontrolável. Por isso chama a revelação extraordinária, porque Deus definiu, Ele julgou o tempo e a hora certa de que isso acontecesse. E é nisso que nós nos baseamos em estudo de fé, em ciência de observação. Obviamente, se há pessoas aqui que não queiram, né, aceitar essa lei de autorrevelação, nós não temos como te consertar, nós não temos como te ajudar. Porque praticamente você está querendo se colocar à frente para definir isso, de como Deus tem que agir, ou de que forma Ele deveria proporcionar evidências a você. Então você vai continuar aí nessa implicância sem resposta nenhuma. Se não vai haver acordo, como também não há solução para esse tipo de problema, porque Deus não vai, obviamente, se permitir em ser rebaixado numa condição humana para discutir esses termos. Exemplo, por que Deus não aparece para ser visto por todos nós se Ele realmente existe? Mas a definição não é essa, mas você mesmo assim quer. Então talvez você fique exigindo isso, requerendo isso dele, e Ele não venha te apresentar e te proporcionar essa experiência. Agora, se Ele é Deus, e cabe somente a Ele a definição disso, de como Ele quer ser conhecido por nós, e o que Ele deseja que saibamos sobre Ele. Aí entra a definição da fé, que quando isso acontece de maneira concreta, aí nós já temos o caminho para uma resposta a Ele. Porque revelação anda junto com a fé. A autorrevelação de Deus caminha com consciência e fé. Então nós estamos aqui hoje nesse culto em resposta de algo que aconteceu dele, e procurando nos orientar com base nisso do que Ele revelou, de como agora daremos essa resposta, de obediência, como também de culto, de adoração, seja como for. Então a nossa presença aqui já responde, já representa isso. Deus proporcionou algo a nós, e nós estamos aqui por isso. Nós não estamos aqui pelo sentimento, nem pela necessidade, como também nem pela questão da razão. Nós estamos aqui porque existiu a revelação, porque ela se concretizou historicamente, ela se firmou dentro da história. Então nós estamos aqui para entender e compreender esse propósito, na nossa experiência, na nossa busca, e irmos lá aonde estão firmados, aonde está ali fixado a revelação desse Deus. Amém? Os irmãos entendem? Então o dono da festa convida, mas não permite que o convidado defina como esse evento vai acontecer.
Vem desfrutar. Lembra a parábola dos convidados? Vem desfrutar, ó. Paguei a tua entrada, entra, desfruta, celebra o acontecimento de Deus. Mas não queira definir as regras e os princípios da participação ou do evento, porque tudo está organizado por Ele e definido por Ele. Amém? E qualquer troca desse cenário, dessas regras, desses princípios, dessas normas, qualquer evidência de contradição, então configura e testemunha que aquele que está por detrás desse evento perdeu capacidade de ser um Deus. Então nós temos muita coisa para alimentar nossa fé, do que Deus vem revelando e manifestando dentro da história humana, que poderia fazer essa igreja hoje aqui se prostrar aos pés dele, sem nenhuma evidência, nenhum vestígio de incredulidade e incerteza. E é isso que eu estou trabalhando com você aqui. Se eu não tivesse nada para falar dele, concretamente, especificamente e diretamente, eu ia ser o primeiro aqui a renunciar à fé. Porque eu abomino e odeio crendices. Abomino e odeio, repudio o que os homens fazem com a religião, de se prostrar e se dobrar diante de uma coisa vazia, simbólica e meramente representativa, que não tem força suficiente para sustentar a si mesmo, e precisa ser carregado e levado por outros, porque não tem inteligência e força própria. É para isso que serve a religião no homem, para fazer ele perder tempo, para fazer ele se arrebentar e se estourar com as malditas falsas perspectivas. Então eu busco a certeza disso, e trabalho a certeza disso, porque quero que Deus realmente seja algo explicável, legível, perceptível a mim. Porque se não for, eu não quero, eu rejeito, eu desprezo qualquer força de pressupostos, de deduções. Para fé isso não serve. Para filosofia talvez, mas para teologia pressupostos não servem. Eu acho, eu penso, será? O será que não cura? O será que não liberta? O será que não salva, senhores? Ou Deus está nesse propósito, ou Deus não está. É o sim e o não. E nós não trabalhamos aqui com deduções. Então é necessário e importante que aquilo que fale-se sobre Deus e sobre fé seja revelado dele, por meio dele, esse conteúdo.